Então, olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. Agora vamos para a aula 5 da unidade 2 e nessa aula nós vamos ver algumas regras de derivação. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos a derivada como definição por limite, que é interpretado como a inclinação da reta tangente na matemática, né? E tem outras interpretações na física, né? Como taxa de variação, como velocidade, né? Quando a gente tem ali a função que modela o espaço espaço percorrido por um objeto em um determinado tempo. E também a derivada ela pode ser a derivação, a aceleração dessa, quando a gente tem a velocidade, né? Então, se você deriva o espaço, você tem a velocidade, se você deriva a velocidade, você tem a aceleração do objeto. Então, tem essas interpretações aí na física. E nós vimos na aula 3, né, a noção de função derivada, né? Então a gente deixa de calcular a derivada como um limite num ponto e começa a fazer esse ponto variar e a gente começa a ter fórmulas, né, para algumas funções, né, para derivada de algumas funções. A gente viu regra da potência, viu regra, as fórmulas para função exponencial e logarítmica também na aula 4. Então aqui a gente vai ver agora algumas regras de derivações que são regras gerais, né, que funcionam para qualquer tipo de função, né? Vai funcionar para soma, vai funcionar para multiplicação e para divisão ali de funções. Então a primeira regra de derivação é a regra da constante, né? Então aqui a gente vai introduzir uma nova notação para derivada, né? A gente estava usando essa notação aqui, né? Derivada de uma função, a notação de linha, né? Agora a gente vai usar a notação de Leibniz, que é essa notação bem aqui. Então, quando eu quero derivar uma função, né, a gente lê assim, derivada da função em relação a x, né? Então a gente coloca aqui exatamente a função, né? Então, quando a função ela está na variável t, se eu quero derivar ela usando a regra de Leibniz, eu derivo ela aqui em relação a t, né? Sempre em relação à variável que a função está definida. E aí essa notação é sempre útil porque ela está indicando ali para a gente em qual variável a gente está derivando, né? Diferente dessa notação aqui, que é só uma linha em cima, né? E essa notação é um pouco limitada no sentido de quando a gente for fazer derivações sucessivas, né? E derivações de ordem superior, né? Que a gente precisa indicar é a segunda derivada, é a terceira. Aí depois dessa daqui a gente começa a usar outra notação, né, diferente dessa daqui, que se eu quero derivar a segunda vez a função f, eu coloco só um 2 aqui e um 2 aqui. Isso já está indicando que eu derivei a função f uma vez e depois derivei ela uma segunda vez. Então essa notação aqui de Leibniz é muito útil para derivada. Então aqui nessa aula essas derivadas elas vão ficar sendo indicadas na notação de Leibniz para a gente começar a usar outro tipo de notação também, né? Então, só para continuar essa conversa sobre notação de derivada, né, tem outra notação também, que é geralmente um D maiúsculo, a gente já derivada da função f. E aí quando a gente quer especificar também a variável em que a gente está fazendo a derivada, né? Quero calcular a derivada da função f, né? E aqui em relação a x. A gente coloca, ó, esse xzinho aqui como subíndice no D. Então essa notação aqui ela é pouco utilizada, né? As notações mais utilizadas são exatamente essa, né? A notação de linha e a notação
de Leibniz, que é essa notação. Então essa aqui é a mais simples, né, quando a gente está trabalhando com uma derivada só. E a notação de Leibniz ela é mais usual até também quando a gente for trabalhar com integrais, né? E quando a gente for trabalhar com uma regra aí de integração, que é regra por substituição, que é muito útil. Integração por partes, né, na verdade, que é muito útil usar essa notação de Leibniz aí, que aparece em linhas diferenciais, então é mais útil a notação de Leibniz. Então vamos aqui para a regra de derivação. Então a derivada da função constante, o que é a função constante? Né? É a função em que para todo x ela assume exatamente esse único valor, que é o seno. Então o gráfico dessa função é sempre uma reta horizontal, né? Aqui exatamente no valor seno. Então essa é a função constante. Então como a gente vê, né? Como essa função ela é uma reta que passa horizontalmente no ponto C, então a inclinação da reta tangente tem exatamente essa mesma inclinação, né? Ou seja, zero. Então a derivada da função constante é zero. Aqui a gente já viu essa regra aqui, né? A regra do polinômio, que a gente conhece como regra da potência, né? E aqui a gente já viu essa regra para todo n natural, né? E aqui eu vou enunciar ela diferente, eu vou dizer que ela vale para todo número n ali real, certo? Então, por exemplo, se eu tenho x elevado à raiz de 2, aí como é que eu faço para derivar essa função aqui? Derivada de x elevado à raiz de 2. O que está dizendo a propriedade aqui? Eu tenho que pegar o raiz de 2 e multiplicar. Ele vai multiplicar x elevado ao próprio raiz de 2. E o que eu faço? Subtraio 1 aqui. Então, raiz de 2 menos 1. Então, essa regra aí, ela vale para qualquer número real ali que eu tiver no expoente, né? do x. Então, é dessa forma que a gente aplica essa propriedade. Aqui a segunda regra, a terceira regra, né? É a regra da constante. Sempre que eu tiver uma constante multiplicando a função e eu derivar isso, eu posso primeiro tirar a constante e multiplicar simplesmente pela derivada da função f. Ou seja, se a constante está multiplicando, eu simplesmente calculo a derivada da função e depois multiplico essa derivada pela constante ali que estava multiplicando a nossa função. A quarta regra é a regra aqui de derivação da soma ou subtração de duas funções. Então, se eu tenho aqui duas funções que elas estão ou somando ou subtraindo, eu quero calcular a derivada dessa soma ou subtração. Então, como é que eu faço para calcular? Eu calculo a derivada da f, somo ou subtraio, né, dependendo da operação que estiver sendo envolvida, somo ou subtraio com a derivada da g. Então eu calculo separadamente, né, a derivada da g, a derivada da f e somo. Aqui agora é a derivada do produto de duas funções, né? Então sempre que eu tenho duas funções multiplicando, como que a gente calcula a derivada dela? A derivada ela não vai ser igual na soma, né? Que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então aqui a gente poderia pensar, a derivada do produto de duas funções é o produto das derivadas. Mas não. A regra do produto diz o seguinte: sempre que eu tenho duas funções, né, um produto de duas funções, a derivada disso é, eu pego a primeira, multiplico pela derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Então a gente tem que aplicar essa regra, né? Calculo a derivada da função g,
multiplico pela função f, mais calculo a derivada da função f e multiplico pela função g. E aqui a sexta e última propriedade é a propriedade da razão entre duas funções. Então, a divisão de duas funções, como é que a gente calcula a derivada, né? Então, é muito importante a ordem bem aqui, ó, diferente da propriedade 5, né? Tanto faz a ordem em que eu faço aqui essas derivadas, né? Tanto faz eu começar derivando primeiro a f e multiplicando por g, e somando com a derivada da g multiplicada pela f, ou começar pela derivada da g vezes a f mais a derivada da f vezes a g. Então, tanto faz porque é uma soma, né? E a soma é comutativa. Mas aqui eu tenho uma subtração, né? Então, é muito importante a gente fazer exatamente nessa ordem aqui, ó. Eu pegar a g e multiplicar pela derivada da f, menos a f vezes a derivada da função g, tudo isso dividido pela função g elevado ao quadrado. Então, sempre que eu tenho aqui, ó, duas funções que estão dividindo, a derivada dessa divisão é exatamente calculada dessa forma aqui, certo? Aí agora vamos ver aqui alguns exemplos para a gente derivar usando exatamente essas regras de derivação que a gente acabou de aprender. Então, aqui para a solução do item A, derive a função f de x igual a 186,5. Então, o que a gente observa sobre essa função? Essa função é uma função constante, né? Ela não está dependendo de x. Então, para todo valor de x, a gente tem um único valor, que é o 186,5. Então, como o 186,5 é uma função constante, né? A derivada de 186,5, como é constante, pela primeira propriedade que a gente viu ali, a derivada dela é zero. Então, muito simples, né? Só aplicar a regra da função constante. Então, aqui no item B, calcular a derivada de f de x igual a menos 4 vezes x elevado a 10. Então, primeiro, eu tenho aqui um produto, né? E aqui o menos 4 é uma constante. Então, eu tenho uma constante vezes x elevado a 10. Então, lembra, nesse x elevado a 10, o que a gente tem que usar? A regra da potência, né? Então, se eu quero calcular a derivada da função f em relação a x, a função f é menos 4 vezes x elevado a 10. Então, menos 4 é uma constante. O que diz a regra da constante? Que a gente pode tirar a constante, que é menos 4, e multiplicar pela derivada de x elevado a 10. Bom, agora, derivada de x elevado a 10 a gente usa a regra da potência, né? Então, fica menos 4 vezes, qual é a derivada de x elevado a 10? É exatamente baixar o expoente, né? Ele vem multiplicando e multiplica o x elevado a quanto, né? 10 menos 1, a gente tem que subtrair 1 do expoente. Então, fica 9 aqui. Então, o resultado final, né? Menos 4 vezes 10 é menos 40 vezes x elevado a 9. Então, essa é a derivada da função menos 4 vezes x elevado a 10. Então, aqui no item C, a gente tem aqui uma função que é o produto de duas outras, né? Então, primeiro, como que a gente poderia resolver logo de cara? A gente poderia distribuir, né, esse x² aqui no 1 e distribuir em 2x, né? Só que a gente pode usar também a regra do produto de funções, né? Aqui nesse caso. Então, aqui a gente tem duas maneiras de fazer, né? Ou a gente distribui aqui esse x² e fica com um polinômio só. E aí o que a gente faria depois? Usaria a regra da soma, né? A gente dividiria ali na subtração, na verdade, né? Já que é uma subtração aqui. A gente resolveria na subtração de cada uma das derivadas.
Aí, como cada uma das derivadas são polinômios, né, a gente usaria a regra da potência em cada uma das parcelas, né? E aí a gente finalizaria a questão de maneira muito simples. Aqui uma outra forma de fazer é calculando a derivada através da regra do produto. Então, primeiro, a gente tem que separar as nossas funções aqui, ó. Eu vou dizer que a função u de x, ela é a função x², e uma outra função aqui, ó, v de x, é igual à função 1 menos 2x. Então, eu tenho duas funções aqui, ó. Ou seja, quando eu escrevo isso, a minha função f, ela se escreve exatamente como o produto da função u vezes a função v. Certo? Então, já que é um produto, para eu calcular a derivada da função f, eu tenho que usar a regra do produto aqui para as funções u e v, né? Então, como é que fica aí usando a regra do produto, né? Então, a derivada da função f em relação a x, ela vai ser igual. Como é que é a regra do produto? Eu tenho que fazer a derivada em relação a x da função u, né? E isso eu multiplico pela função v mais a derivada da função v vezes a função u, né? Então essa é a regra do produto. Então primeiro, vamos calcular aí essas derivadas, né? Então eu já tenho aqui as funções. Deixa eu só separar aqui. Então o que a gente precisa calcular antes? A gente precisa calcular as derivadas dessas funções. Então, já que eu tenho a função u aqui, né, qual é a derivada da função u? Derivada da função u, eu uso a regra da potência, né? O expoente baixa, multiplicando o x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, essa é a derivada aqui da função u em relação a x. Qual é a derivada da função v em relação a x? Derivada da função g, da função v, né? Eu tenho que usar a regra do que? Da subtração. Então eu faço a derivada da função 1 em relação a x menos a derivada da função 2x em relação a x. Então aqui, ó, a derivada de 1 é 0, né? Menos a derivada de 2x, né? Então lembra, a constante sai, eu calculo só a derivada de x, né? Aí a derivada de x vai descer o expoente, que é 1, e multiplica x elevado a 1 menos 1, né, que é 0, ou seja, x elevado a 0, que é 1. Então fica somente o 2 aqui. Então o resultado final aqui dessa derivada da função v é menos 2. Né? Então já que a gente já tem as derivadas e as funções u e v, a gente coloca nessa formulazinha aqui embaixo. Então, derivada da função u, cadê? Bem aqui, é 2x, né? Então vai ficar 2x vezes a função v. A função v é a função 1 menos 2x. Isso mais a derivada da função v. Ó. Quanto é que deu a derivada da função v? Deu menos 2. Então aqui é menos 2 vezes a função u. Quanto é a função u? É x². Então isso aqui vai ficar 2x. Vamos distribuir logo, né? Então vai ficar 2x vezes 1 é 2x,
menos 2x vezes 2x é 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado. E aqui menos 2 vezes x quadrado é menos 2x quadrado. Então essa aqui é a derivada da função f, né? Inclusive a gente poderia até botar aqui esse 2x em evidência, para ver se fica uma expressão mais bonitinha. Então 2x vezes 1 menos 2x. Opa, na verdade tem um... A gente pode fazer aqui a operação, né? Menos 4x quadrado menos 2x, que vai dar menos 6x, né? Então aqui fica simplesmente o menos 6x quadrado. Então agora sim a gente pode botar o 2x em evidência. Aí aqui fica 1 menos 3x. Então essa é a derivada da função f, né? Então, ok, né? Aqui a gente usou a regra do produto, né, para calcular a derivada dessa função, né? Então, beleza. Então aqui vamos fazer a derivada da função h. Então essa função h também é o produto de duas funções, né? Então a gente de novo usa aí a regra do produto, igual como a gente fez aqui, ó. Então para calcular a derivada pela regra do produto, a gente pode fazer igual como a gente fez aqui, né? Separar as duas funções que aparecem aqui como sendo u e v. Aí o que a gente calcula? A derivada de u, a derivada de v, e depois só aplica a formulazinha aqui, né? Então vamos dizer que a nossa função h de x, ela é o produto de duas funções, né? U de x vezes v de x. E aqui quem vai ser as nossas funções u de x e v de x? Então u de x aqui, ela pode ser raiz quadrada de x. E aqui a nossa função v de x, ela pode ser a função raiz de x menos 1. Então o que a gente precisa calcular? Primeiro a derivada da função u e a derivada da função v. Então derivada de u de x, né? Lembrando, como é que é a regra da raiz de x, né? Fica 1 sobre 2 vezes raiz de x, né? Isso aqui a gente calculou lá na aula 3. E aqui a derivada da função v em relação a x é separar na subtração, né? Fica a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x, menos a derivada de 1, né? Como 1 é constante, a derivada de 1 é zero. Então, olha só, a derivada de u e v deram iguais, né? Então, para calcular a derivada da função f, o que a gente precisa fazer? A gente usa a regra do produto. Então, a gente pode escrever como u vezes a derivada da função v mais v vezes a derivada da função u, né? Então a gente pode usar isso aqui. Então u vezes a derivada de v vai ficar como? Fica raiz de x vezes a derivada de v, que é 1 sobre raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x, mais v vezes a derivada de u. V é raiz de x menos 1 vezes a derivada de u, que é 1 sobre 2 raiz de x também.
Então a gente pode até ajeitar, né, essa expressão aqui, ela vai ficar assim. Então eu tenho aqui, quando a gente multiplicar esse raiz de x menos 1 pelo 1 sobre 2 raiz de x, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com um termo parecido com esse daqui, ó, quando a gente multiplicar por raiz de x, né? Então vai ficar duas vezes esse termo, ou seja, vai cancelar o 2 e o raiz de x, né? Então, simplesmente, quando a gente somar raiz de x sobre 2 raiz de x mais raiz de x sobre 2 raiz de x, a gente vai obter exatamente 1. Então, fica 1 menos, né, que é esse menos daqui. 1 vezes 1 sobre 2 raiz de x é exatamente 1 sobre 2 raiz de x. Né? A gente pode simplificar mais, né? Ficaria raiz de x menos 1 sobre 2 raiz de x, mas a gente pode parar por aqui. Né? Então essa é a derivada dessa função aqui, né? Que é o produto de duas funções aí. Né? Então a gente usa aí a regra do produto. Então aqui item E. Nesse item E a gente tem várias funções aqui, né? A soma de 3 funções diferentes. Então a gente tem que primeiro identificar quem são essas funções. Né? Então a função exponencial, eu tenho a função aqui b sobre v, né, e c sobre v quadrado. Né? Então são funções que a gente já viu como são as derivadas nas aulas 3 e 4. Então primeiro a gente vê que essa função está na variável v, né? Então y está dependendo de v. Então aqui a gente tem que fazer a derivada de y em relação a v, né? Então aqui a gente usa a regra da soma, né? Já que a gente tem a soma de várias funções aí. Então para fazer a derivada de y em relação a v, basta a gente fazer a derivada em relação a v dessa primeira função, né? Que é a vezes e elevado a v, mais a derivada, né? Aqui eu já estou aplicando direto a regra da soma, né? Mais a derivada de b sobre v, mais a derivada em relação... Opa, coloquei em relação a x aqui, né? Mas é em relação a v. Que a função y está dependendo de v. Então é v derivada em relação a v de c sobre v ao quadrado. Bom, aí a gente pode usar agora a regra da constante, né? Então aqui eu tenho uma constante que é a. Essa constante pode sair da derivada, fica a vezes a derivada em relação a v de e elevado a v, mais essa constante b ela pode sair, né? Então fica b vezes a derivada da função 1 sobre v, que a gente já sabe calcular, mas essa constante também sai, né? Fica c vezes a derivada em relação a v da função 1 sobre v ao quadrado, que a gente também já sabe calcular. Então a gente já sabe calcular todas essas derivadas aí, né? Então a derivada de e elevado a v em relação a v é o próprio e elevado a v, como a gente já viu na aula 4. Né? Então vai ficar a vezes e elevado a v, mais b vezes a derivada de 1 sobre v é menos 1 sobre v quadrado. Então, como é 1 menos 1 sobre v quadrado, o que vai acontecer? Vai ficar um sinal de menos aqui, né? E embaixo vai ficar v ao quadrado. A derivada dessa função 1 sobre v quadrado também vai ter um sinal negativo, né? Então, já vai afetar esse sinal de mais ali. E aí, como é que a gente faz a derivada dessa aqui? O expoente aqui vai virar o numerador, né? Então vai ficar multiplicando o c, né? Então vai ficar 2c aqui em cima, dividido para v elevado a quanto? O que acontece com o expoente? Ele aumenta uma unidade, então vai ficar v elevado a 3. Então essa é a derivada dessa função y aqui, né? Que está dependendo de v. Então as regras que a gente usou aqui, né? Foram, primeiro aqui, a gente usou a regra da constante, né, que a constante sai da derivada,
E a gente usou também a regra da soma, né? Para calcular essa derivada, a gente precisa somar a derivada de cada uma dessas funções aqui. Agora aqui no item F, a gente tem a derivada de duas funções aqui, em que essas duas funções elas estão sendo divididas, né? Então a nossa função y, como a gente pode ver, ela está dependendo de x, ela é uma função desse tipo aqui. Então y, ela é u de x dividido para v de x. Então a gente tem uma divisão de duas funções. Então quem são essas funções, né? Primeiro, u de x é o e elevado a x, e a função v de x, ela é exatamente a função 1 mais x. Então olha só, para a regra do quociente, né, já que a gente tem uma divisão de funções, a gente também precisa das derivadas de cada uma dessas funções, né? Então a gente pode derivar a função u aqui em relação a x. Como ela é uma função exponencial, a derivada da exponencial é exatamente ela mesma. E aqui, ó, a derivada da função v em relação a x. A derivada de 1 é 0 e a derivada de x é 1. Então a derivada da função v é 1. Então agora a gente precisa aplicar tudo isso na propriedade, na regra lá, na fórmula de derivada do quociente. Então a derivada da função y vai ser a derivada de u, que é e elevado a x, vezes a função v. A função v é 1 mais x, menos a derivada de v, que é 1, vezes a função u, que é e elevado a x. Isso tudo dividido para a função v ao quadrado, né? Então é isso que diz a fórmula do quociente. Então eu tenho que pegar a função v, quem é a função v? É 1 mais x ao quadrado. Então vamos relembrar aqui como é que a gente faz a divisão aqui, a regra da divisão. Já que eu tenho u sobre v, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a derivada da u, multiplicar pela função v, subtrai u vezes a derivada da função v, tem que ser sempre nessa ordem. E aqui a gente vai dividir pela função v ao quadrado. Então a gente tem aqui exatamente a derivada da u, que é e elevado a x, vezes a função v. A função v é 1 mais x, menos, aqui ó, u vezes a derivada de v. A função u é elevada a x e a derivada de v é 1. Então é exatamente o produto que a gente tem aqui. Isso tudo a gente tem que dividir pela função v ao quadrado. Quem é a função v? É 1 mais x. Então fica 1 mais x ao quadrado. Então para finalizar, o que a gente poderia colocar? A gente pode colocar esse e elevado a x em evidência, né? Então fica e elevado a x. Aqui a gente já tem 1 mais x menos 1, né? Ou seja, e elevado a x vezes x. Isso tudo dividido para 1 mais x elevado ao quadrado. Então essa é a derivada da função e elevado a x sobre 1 mais x, né? Dessa forma que a gente faz, né? Então você inclusive não é necessário fazer essa substituição, né? Fazer essa substituição, né? Substituição não, usar essa notaçãozinha que eu coloquei aqui, né? É só uma forma de identificar quem é a função que está no numerador e a função que está no denominador, né? Inclusive você pode pegar direto, né? Então, para derivar essa função y, o que a gente tem que fazer? Tem que derivar a primeira aqui. Então a primeira e elevado a x. E multiplicar pela de baixo, né? Que é 1 mais x. Menos a derivada da de baixo, que é exatamente 1, vezes
a função que está em cima, que é elevado a x. Aí isso tudo a gente tem que dividir pela função que está embaixo ao quadrado, né? Então, se a gente conseguir lembrar tudo isso que a gente precisa fazer, a gente consegue fazer tudo na hora, sem precisar fazer, né, essa anotaçãozinha aqui para lembrar quem está em cima e quem está embaixo. Então aqui a gente tem a função g, ela também é o quociente de duas funções e é o quociente de um polinômio, né? Então é mais simples de calcular. Então, para calcular a derivada, então observa que a variável que é t, né? Então eu tenho que derivar a função y em relação à variável t. Então aqui vai ser uma regra do quociente, né? Então já vou colocar aqui o traço da divisão bem grande. Então primeiro, vamos lá, qual é a ordem que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular primeiro a derivada do primeiro termo aqui. Qual é a derivada do primeiro termo, né? A gente já consegue fazer direto. Então a derivada do primeiro é simplesmente 2t, né? Porque a gente tem que fazer a derivada de t ao quadrado, que é 2t, mais a derivada de 2, que é 0. Então fica só 2t. Isso tudo a gente tem que multiplicar pela função de baixo, que é t elevado a 4 menos 3t quadrado mais 1. Bom, aí isso tudo a gente tem que subtrair ficou ali um parênteses. Isso tudo a gente tem que subtrair pela derivada do segundo, né, que é o termo de baixo aqui, vezes o primeiro. Então, qual é a derivada desse termo de baixo? Então, derivada de t quadrado é 4t ao cubo menos derivada de 3t quadrado, né? Esse 2 vem baixando, multiplicando, né? Vai multiplicar o 3 e vai ficar 6t, mais a derivada de 1, que é 0. Isso tudo a gente tem que multiplicar pela função que está em cima, né? Que é a função t quadrado mais 2. Só continuar o traço da divisão. E aí, isso tudo a gente tem que dividir pelo quadrado de baixo, né? Então, é o quadrado de t a quarta menos 3t quadrado mais 1. Isso tudo elevado ao quadrado. Bom, aqui então só para organizar a gente pode fazer distributiva, né? Vai ficar 2t elevado a 5 menos 6t ao cubo mais 2t. Aqui a gente pode fazer distributiva, vai ficar 4t elevado a 5 mais 8t ao cubo menos 6t ao cubo menos 12t. Aí isso tudo está sendo dividido pelo quadrado desse termo aí. Aí esse quadrado a gente não vai desenvolver, né? A gente deixa ele assim mesmo. t a quarta menos 3t quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, agora a gente vai começar a fazer as operações aqui, ó. Eu tenho 2t elevado a 5 menos 4t elevado a 5 desse lado. Então 2 menos 4 é menos 2. Então fica menos 2t elevado a 5. Agora com grau 3, né, eu tenho um menos 6 aqui, eu tenho 8 menos 6, que vai dar 2 aqui, né? Então daria 2 aqui, então ficaria com menos 6t ao cubo menos 2t ao cubo. Então daria menos 8t ao cubo. Então aqui eu tenho 2t menos, com menos vai dar mais, né? Então mais 12t, ou seja, mais 14t. Aí isso tudo
dividido por t elevado a 4 menos 3t quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, então aqui a gente pode terminar por aqui, né, essa derivada, né, talvez dê para simplificar mais, né, mas a gente pode parar por aqui, né, sem problema nenhum. Então aqui era só para mostrar como que a gente usa, né, diretamente a regra do quociente, né? Então, nessa aula era isso, né? A gente tinha que... Nosso objetivo era mostrar essas regras de derivação, né? Regra da constante, regra da potência, né? Lembrando, né, que a regra da potência agora, da forma que eu enunciei, ela está valendo para qualquer expoente real, né? Aí a gente tem a regra da soma, subtração de duas funções, regra do produto e a regra do quociente. Então, a regra do produto e do quociente são as principais regras aqui, né? São regras que a gente não pode esquecer e não pode confundir como que faz, né? Então, muito cuidado nessa regra do quociente com a ordem que a gente faz a derivada, né? Então, nesse primeiro termo aqui, sempre vai aparecer a derivada do de cima vezes o termo de baixo, menos a derivada do termo de baixo vezes o termo de cima. Então, sempre tem que ser nessa ordem, né? E aí, aqui no denominador, vai aparecer exatamente o quadrado do termo de baixo. Então, sempre nessa ordem, né? Com muito cuidado, a gente tem que fazer essas derivadas. Bom, então, até então, né, com essas 5 aulas que nós já tivemos, aí a gente tem condição de resolver as 10 primeiras questões da nossa lista de exercícios 2, né? Então, nas próximas aulas, nós vamos cobrir os conteúdos para resolver as próximas 7 questões, né? Então, por enquanto, né, a partir dessas 5 aulas, vocês podem ir resolvendo as 10 primeiras questões, que já é mais da metade da nossa lista, né? Então, espero que vocês tenham bons estudos, que consigam resolver essas questões, e até a próxima.